Oi, André, bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Morning Show nessa quarta-feira. Pois é, o presidente Lula fez algumas declarações para a TV Bahia, estado onde ele está cumprindo a agenda na manhã desta quarta-feira. Ele vai participar aí da cerimônia de independência da Bahia, que é comemorada nesse dia 2 de julho. E depois ele segue lá para a Argentina, onde ele vai participar aí da cúpula do Mercosul. Mas a gente volta a falar, a respeito dessa declaração, e entre os assuntos em que o presidente foi questionado, nós temos aí a questão do decreto do IOF, que ele acabou recorrendo a essa judicialização lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem nós acompanhamos aqui durante a nossa programação que a Advocacia Geral da União acabou encaminhando para o Supremo Tribunal Federal esse pedido de judicialização do decreto que acabou sendo derrubado. Então, no caso, foi enviado lá para o Supremo a derrubada do decreto que aumenta o IOF. Essa derrubada aconteceu na semana passada, foi votada aí por deputados e também por senadores, e o presidente Lula acabou entrando nessa judicialização. Como motivo, ele acabou alegando aí, o governo federal acabou alegando que essa decisão do Congresso Nacional violou a separação de poderes. E na manhã dessa quarta-feira, o presidente Lula afirmou que se ele não for ao Supremo Tribunal Federal, ele não governa. Ainda de acordo com Lula, o decreto é coisa de presidente da República. E ele ainda explicou que o decreto legislativo, esse que acabou sustando os efeitos do decreto feito pelo governo federal, é para algo que fere a Constituição, o que, de acordo com ele, não é o caso desse decreto do aumento do IOF. Que a decisão de alimentar as alíquotas ao tributo não representa um aumento de imposto, mas sim um ajuste tributário aqui no Brasil para que ricos paguem mais, e dessa forma não seria preciso cortar gastos públicos de políticas, públicas. Nessa entrevista, o presidente Lula também comentou a respeito desses compromissos que ele vai ter. Ele vai participar da cúpula do Mercosul nessa quinta-feira, onde o Brasil assume de forma temporária a presidência. Depois ele retorna para o Brasil, onde nós vamos ter aí nesse final de semana, nos dias 7 e 8, a cúpula do BRICS, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e nós também vamos acompanhar. E o presidente Lula afirmou que depois desses compromissos, ele deve aí procurar os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para poder fazer uma reaproximação em nome da normalidade política aqui no Brasil. Essa foi a declaração do presidente Lula em relação a essa derrubada do IOF e essa judicialização que foi feita lá no Supremo Tribunal Federal. André, a gente vai ficar acompanhando essas agendas do presidente Lula, porque pode ser que ele comente ainda mais a respeito desse caso envolvendo aí o IOF, que está se tornando um embate aqui na Praça dos Três Poderes. Nós temos o executivo de um lado, o legislativo de outro, e no meio, como você disse, André, como aí juiz de tudo isso, nós temos o Supremo Tribunal Federal com essa judicialização que foi feita. Esse caso está sob a relatoria do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e aqui de Brasília a gente vai continuar acompanhando e trazendo todos os detalhes desse embate envolvendo esse decreto do IOF. André.